Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos, aqui estamos, conectados na fé. Você sabe qual a diferença entre joio e trigo? Sim ou não? Se você sabe, ótimo. Se você não sabe, ótimo também, porque você vai aprender aqui pelo nosso canal, tá bem? Hoje nós vamos ouvir essa parábola que o nosso Senhor vai contar para nós do Evangelho de São Mateus, capítulo 13, versículos de 24 a 30. E é muito interessante porque é importante que nós compreendamos bem essa diferença, porque aqui o Evangelho vai nos dar o sentido dessa realidade e deixemos com que o próprio Jesus fale com cada um de nós, tá bem? Eu sou o Padre Adilson Vieira, missionário dos Santos Apóstolos, conectados na fé que nós estamos levando a palavra de Deus todos os dias. Eu te convido para que você fique aqui conosco, deixando aí o seu joinha, também um comentário, uma participação, compartilhando e, é claro, divulgando a palavra de Deus, tá bem? Que Deus abençoe. Vamos então ouvir o Evangelho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeastes boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não. Pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixar crescer um e o outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: arrancai primeiro o joio, o amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, irmãos. Então acabamos de escutar esse evangelho. Deixai crescer um e outro até a colheita. Eu fiz uma pergunta para você no início desse vídeo, se você sabia a diferença entre trigo e joio. Se nós olharmos grosseiramente, não tem diferença nenhuma. O trigo é de uma forma e o joio é semelhante. Então, por isso é que aqui o Evangelho apresentou Jesus falando para nós sobre o joio e o trigo. Mas é interessante porque o joio ele é mais duro, ele é mais conciso, ele não se dobra com o vento, né? Quando bate o vento ele não se dobra e é difícil até para arrancá-lo. Então, essa que é a diferença. Depois, nós temos o trigo, que ele é mais maleável, mais saboroso, que é fácil de se tirar, de se arrancar. Então, aparentemente, não tem como. Mas, se nós formos na prática, nós percebemos a diferença grande. E aqui o nosso Senhor, então, está apresentando isso para nós. Por que eu fiz essa pergunta? Porque aqui, Jesus continua contando para nós sobre a parábola da semente. E aí ele vai dizer, então, que foi semeada essa semente. Enquanto dormia, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo. E os dois cresceram juntos, não tem como tirar um ou outro, porque se arrancasse o joio, arrancaria também o trigo. Então, aqui o dono dessa plantação pede para que os seus ceifadores deixem para o final, depois para separar. E aí é interessante porque aqui o que está querendo dizer para nós isso? A parábola do semeador, essa parábola aqui do joio, a parábola da semente, do trigo, mostra que, na nossa realidade, nós já prestamos muita atenção e sabemos muito bem disso. Não dá impressão, né? Você tem essa mesma impressão que eu, que as coisas boas, que o bem e o mal estão crescendo juntos? Tem hora que até dá a impressão que o mal é muito maior do que o próprio bem, mas não é assim. As pessoas que fazem o bem são aquelas que estão chamadas de trigo. Aquelas que fazem o mal são aquelas que são chamadas de joio aqui pela parábola. E aí o próprio Jesus deixa então entender que os dois precisam crescer juntos. Por quê? Porque na hora certa, na hora da colheita, o joio será separado, será jogado fora, será jogado no fogo. E aqui o próprio Jesus está apresentando isso para nós com uma clareza muito grande. Deixai os dois crescer juntos, porque na hora da colheita serão separados o trigo
e o joio. E aqui, meus irmãos, eu acho interessante isso porque nós precisamos aprender isso. Muitas vezes nós queremos arrancar o mal pela raiz e é tão difícil, tão complicado, né? Quem faz isso, quem tem o poder de tirar o mal é o próprio Deus, nós não temos. Nós temos como amenizar, sim, não sermos maldosos, né? Não deixarmos com que esse joio tome conta de nós. Mas em nós também, muitas vezes, nós temos essa realidade. Por isso que eu achei essa parábola interessantíssima. Eu gostaria que você voltasse no Evangelho e você escutasse novamente, para que você entenda isso que o nosso Senhor está dizendo para nós. E ele fala isso com uma clareza, né? Ele diz, o dono respondeu, foi algum inimigo que fez isso. O inimigo veio e plantou o joio no meio do trigo. O mal, a maldade no coração das pessoas, né? Aí o nosso Senhor diz lá no finalzinho, né? Deixai crescer um e outro até no tempo da colheita. Direi ao que cortam o trigo, arrancai primeiro o joio e o amarrai em feixes para ser queimado. O joio será queimado, o mal será extirpado do meio da humanidade pelo próprio Deus. E é isso que nós temos que confiar, porque a parábola de hoje nos apresenta essa realidade futura, né? Que nós somos chamados a acreditar e a ter certeza de que em Deus nós seremos limpados de todo esse joio que está no meio da humanidade. Cuidado, porque o joio é muito semelhante com o trigo. Então que Deus possa arrancar do seu coração esse joio que faz tão mal para você, para mim, para todos nós, tá bem? Que Deus abençoe, é sempre alegria estarmos juntos. Hoje também nós celebramos Nossa Senhora no sábado, tá bom? Nossa Senhora que é a mãe de Jesus e a mãe de cada um de nós, que ela interceda a Deus por nós para sermos libertados do poder do mal que muitas vezes quer nos sufocar. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tchau, tchau, fiquem com Deus e até amanhã.